Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? É sempre um grande privilégio, uma grande alegria nós nos reunimos em adoração ao nosso Deus, em louvor ao nosso Deus. Eu tenho pensado bastante nesse período aí de luta que a gente vem atravessando com essa crise, com essa pandemia, e às vezes eu me sinto como aquele aluno que está prestes a fazer uma prova, e a minha pergunta é sempre se eu estou sendo aprovado nesse tempo, se eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus, se eu estou caminhando de acordo com a vontade de Deus. E eu penso que essa deveria ser uma pergunta importante. Nesse tempo todo que Deus mexeu com todas as estruturas, a gente está melhorando na fé, está crescendo na fé, está amadurecendo na fé, ou está enfraquecendo na fé? O que é que tem ganhado lugar em nosso coração? A gente tem recebido mais de Deus? Temos sido aperfeiçoados no Senhor? Quem está se sentindo mais firme na fé nesses dias, diz amém. Amém. A gente pode sair daqui para transtornar o mundo. Hoje é o dia do Pentecostes, não é? Depois da visitação do Espírito, os nossos irmãos saíram tão cheios que por onde eles passavam havia uma mudança. Deus mexia com as estruturas, e eu penso que Deus está trabalhando conosco para que a gente possa ser cheio do Espírito, e cheio do Espírito Santo, a gente transtornar essa terra. Talvez não acabou ainda, porque a gente não está bem preparado ainda, né? Acho que Deus está falando assim, precisa de mais um pouco, né? Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E eu queria conversar, ministrar, compartilhar contigo algo muito precioso. Atos 19. Eu queria ler dos versos 1 até o 29. Atos 19, dos versos 1 até o 29. Nos diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários.
a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de, mais uma vez, nos encontrarmos na Tua casa, para adorarmos, para glorificarmos e também para ouvirmos a Tua palavra. Deus, eu preciso da Tua unção, assim como a Tua igreja precisa dela também para poder ouvir. Deus, de nós mesmos nós não temos nada para oferecer, então, ó Deus querido, nos abençoe, Pai querido, nesta noite, Pai. Traz, ó Deus querido, a vida necessária para cada um de nós, ó Deus querido, para que saiamos daqui, ó Deus, melhores do que nós entramos aqui neste lugar, que em nossas casas, Pai, nós possamos, ó Deus querido, ver as famílias tocadas, ó Deus querido, pelo Teu Espírito Santo, Pai, tornando-se melhores, ó Deus querido, do que quando iniciamos este culto. Pai, o Senhor conhece toda necessidade, ó Deus querido, que cada um de nós possui, e nós te pedimos, Deus, manifeste o Teu poder sobre nós, manifeste a Tua unção sobre nós, traz cura, traz restauração, traz um renovo espiritual sobre as nossas vidas, Pai, para que durante esse tempo, Pai, ó Deus querido, de luta, ó Deus, nós estejamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Unge as nossas vidas e enche esse lugar com a Tua glória, enche, Senhor, cada vida com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria compartilhar como desafio, como tema principal aqui da nossa ministração, não brinque com as trevas. Não brinque com as trevas.
Amém, querido? Você pode repetir isso comigo? Diga assim: não brinque com as trevas. Diga assim: eu não vou brincar com as trevas. Né? Eu não tenho dúvida, querido, que Deus está aqui nesse lugar. A presença dele é real nesse lugar. Deus decidiu estar aqui porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus está na sua casa porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Mas apesar de termos essa clareza no nosso coração de que Ele está aqui, a palavra também nos alerta a respeito da ação das trevas. O inimigo age no mundo, ele opera ferozmente no mundo, ele está agindo com propósito destruidor. Assim como Deus trabalha para a restauração, o inimigo trabalha o tempo inteiro para destruição da vida humana. Eu já compartilhei aqui uma vez que um dos primeiros livros que eu li depois da minha conversão, depois do meu encontro com o Senhor Jesus, foi um livro sobre avivamento. Eu ainda era muito novinho na fé e me deram de presente aquele livro do Leonard Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? E esse livro é um confronto do início ao fim. E o último capítulo desse livro tem um título interessante, marcou a minha vida para sempre. E o título do último capítulo é Conhecido no Inferno. Conhecido no Inferno. Eu penso que nenhum de nós fez algum propósito na vida de ser conhecido no inferno. Não temos isso como meta, não temos isso como alvo, de ser conhecido no inferno. Mas, com certeza, querido, a forma como eu e você decidimos viver marca as nossas vidas em todos os aspectos. Com certeza, a forma como nós vivemos aqui determina como nós seremos conhecidos no inferno. Você pode dizer amém? A forma como a gente vive aqui, determina como a gente é conhecido no inferno. O texto de Atos que nós lemos, querido, ele está inserido dentro de um contexto de avivamento de vida. Deus está manifestando o poder dele de uma forma extraordinária. Paulo chega em Éfeso, encontra alguns discípulos, começa a compartilhar com esses discípulos, pergunta a respeito da fé, de como eles tinham sido batizados, e dessa conversa, 12 homens são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em novas línguas, em outras línguas, e começam a profetizar, diz a palavra, e esse é o desenvolvimento de todo o capítulo. Deus vai usando o apóstolo Paulo, ministrando de uma forma poderosa, aproximando pessoas, mas ao mesmo tempo que aproxima pessoas, tem alguns que estão com o coração endurecidos, que estão com a mente fechada, e o apóstolo Paulo investe na vida de alguns irmãos de uma forma poderosa durante 2 anos, e a palavra diz que esse investimento fez com que o evangelho, com que a palavra chegasse a todas as pessoas, todos os habitantes da Ásia tivessem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, independente da origem que eles eram, fossem gregos ou judeus, todos eles tiveram o privilégio de poder ouvir, e Deus fazia coisas extraordinárias através da vida do apóstolo Paulo. E a palavra diz que nesse contexto de avivamento, eu tento imaginar, eu gostaria de estar naquele período ali para ver o que Deus estava realizando, como Deus estava realizando. E aquilo que Deus fazia através do apóstolo Paulo, com certeza despertava muita curiosidade. E de repente, a palavra diz que um grupo de judeus exorcistas ambulantes, judeus exorcistas ambulantes, ao se depararem com um grupo de pessoas endemoniadas, eles vão tentar expulsar
E quando eles chegam diante desses endemoniados, eles dizem o seguinte: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E a resposta do endemoniado foi surpreendente. Ele diz para aqueles homens: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas e vocês, quem sois? Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas e vocês, quem sois? E saltou sobre eles, e a palavra diz que aquele grupo de judeus apanharam muito daquele endemoniado e saíram nus, envergonhados diante daquele possesso. Queridos, eu sei que Deus me conhece, eu sei que Deus te conhece, Deus me conhece e nos conhece como ninguém conhece. Deus nos conhece. As pessoas acham que nos conhecem, né? Eu acho que eu conheço vocês, mas eu não conheço com profundidade a vida de vocês. E às vezes a gente estabelece julgamentos a partir daquilo que a gente acha que conhece. Mas esse texto sugere que o inferno também nos conhece. Deus nos conhece, a gente acha que conhece, mas o texto sugere que o inferno também nos conhece. E eu queria pensar algumas coisas com você, querido, nessa noite. Esse histórico trágico na vida daqueles judeus ambulantes, Deus transforma. Deus é maravilhoso, Deus é magnífico. Ele pega uma situação de muita vergonha, de uma situação de muita humilhação, e Deus transforma aquela tragédia em grande bênção, né? Porque o texto diz que gerou um temor no coração de muita gente, e Deus fez com que aquilo tudo se transformasse em muita vida na vida das pessoas que estavam ali ao redor. Mas aquele povo que estava ali presenciando aquela situação percebeu que não dava para levar a vida com Deus de qualquer jeito. Não dava para brincar com as trevas. Não dá para brincar com as trevas. E aí, querido, eu queria pensar algumas coisas à luz dessa experiência. A primeira coisa é que nós precisamos, nesse tempo que Deus está proporcionando para nós, que é um tempo esquisito, a gente gosta de fazer um monte de coisa, gostaria de fazer um monte de coisa, desejaria estar fazendo um monte de coisa, a gente desejaria estar aqui com a casa cheia, com a igreja cheia, a gente realizando coisas e coisas e coisas, e nós não podemos fazer isso. Mas isso não pode interferir no nosso compromisso com Deus, querido. Então, a primeira coisa que eu entendo é que precisamos ter um ato de renovação para que o nosso compromisso seja um compromisso sério com o Senhor, que abençoa as nossas vidas, e não com aquilo que Ele pode proporcionar para nós. Nós precisamos ter um compromisso sério com o Senhor, que deu a vida por nós, o Senhor que deu o seu Filho para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. É interessante que esse grupo de judeus exorcistas ambulantes, eles já vinham de uma linhagem, o texto diz que eles eram filhos de um sumo sacerdote, e eu penso que no coração deles tinha um desejo de servir. Eles queriam servir. Eles queriam poder para servir. Eles queriam autoridade para servir. Eles queriam o que eles viram na vida de Paulo e estavam desejosos de usufruir daquilo que eles viram na vida de Paulo. E quando eu olho para isso, querido, eu vejo que muitos de nós estamos, às vezes, na mesma condição. Desejamos a bênção, desejamos os milagres, desejamos abençoar, desejamos realizar coisas, desejamos ter autoridade,
mas esquecemos que tudo aquilo que Paulo tinha não nascia da realização de coisas, nascia da intimidade com Deus. Nascia da intimidade com Deus. Eu penso que esses judeus queriam apressar o caminho. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando o Silvio era menininho ainda, eu vi um personagem famoso de nossa nação falecer, o Ayrton Senna. E eu, naquele período, eu orava para Deus, eu falava assim: Deus, o mundo todo está olhando para esse homem. Se o Senhor ressuscitar esse homem, né? Se o Senhor trouxer vida para ele, o mundo inteiro vai ser impactado. A intenção era boa, o caminho é errado. E Deus ministrou meu coração com um texto que o pastor Silvio leu aqui na abertura, né? Falando de Abel, e diz assim: depois de morto, o testemunho dele ainda fala. Queridos, nós queremos muitas vezes apressar o caminho, cortar caminho, nós queremos andar, nós queremos ter um monte de coisa, desde que não exija de nós aquilo que exigiu do apóstolo Paulo. Quem deseja ser cheio do poder do Espírito Santo aí? Levanta a mão bem alta e diz assim: é comigo o negócio, né? Agora, como é que você acha que você vai ter isso, querido? Qualquer outro caminho que não passe pela busca, que não passe pela consagração, é o caminho dos judeus ambulantes. Nós queremos a unção, nós queremos ver o mover de Deus de uma forma extraordinária, mas nós precisamos entender que isso nasce de intimidade, nasce de busca, nasce de consagração, nasce de pagar preço. Às vezes a gente vê o que os judeus viram na vida de pessoas e a gente quer o que elas têm. Mas eu sempre digo assim, a gente precisa olhar o bastidor. O que tem no bastidor? O que acontece no bastidor? A gente quer ver mover de cura através do louvor? A gente quer ver o mover de cura na pregação da palavra? A gente quer ver o mover de cura e a renovação do Espírito através das coisas que nós fazemos? Querido, se não for o caminho que Paulo escolheu ter, a gente está escolhendo o caminho do judeu ambulante. E a gente não vai desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Muitos, em virtude disso, acabam apanhando da vida. E, consequentemente, das trevas. A igreja tem uma voz que o mundo não tem. A igreja tem uma autoridade que o mundo não tem. O povo de Deus tem uma autoridade que só ele tem. A igreja é a única voz que confronta o mundo e aponta para uma direção para o mundo. Mas para que a gente tenha autoridade para fazer isso, a gente precisa da intimidade. A gente precisa da intimidade. A segunda coisa, querida, a gente precisa de atitudes de arrependimento e confissão. Diga assim comigo: arrependimento e confissão. Já viu que o negócio do arrependimento está meio fora de moda? É verdade ou não? A gente aprendeu a justificar as coisas. E a gente se esconde atrás das nossas justificativas, quando nós deveríamos nos colocar diante do Senhor. Qualquer situação, qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer gesto que não esteja compatível com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, deveria nos levar ao arrependimento e, consequentemente, à confissão. É interessante que
aquela tragédia toda que virou bênção, mexeu profundamente com o coração das pessoas. O verso 18 diz assim que depois que viram os judeus ambulantes apanhando das trevas, o verso 18 diz assim que muitos dos que creram, depois desse episódio, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Que coisa magnífica isso! Vieram publicamente, denunciando, se arrependendo, confessando, denunciando publicamente as próprias obras. O que é mais fácil a gente denunciar? As nossas próprias obras ou as obras dos outros? O que é mais fácil? É interessante que tem uma unção presente naquele lugar. Aquele episódio trágico levou um grupo de pessoas a se colocarem diante de Deus em arrependimento e confissão, denunciando as suas próprias obras. Denunciando as suas próprias obras. Você já criticou alguém pelo que a pessoa fez, querido? Ou pelo que não fez? Mas você já revelou o teu coração para Deus? Que às vezes a gente faz igualzinho. Às vezes a gente fala do governo, do sistema de corrupção do governo, mas chega na época da declaração, a gente fica procurando um jeito de pagar menos imposto. O coração é diferente. Só as consequências. Eu penso, queridos, que Deus deseja trazer para nós de volta nesse tempo atitudes de arrependimento e de confissão. Atitudes de arrependimento. Tudo aquilo que não está em acordo com a vontade de Deus, querido, precisa encontrar em nosso lugar, em nosso coração, lugar de arrependimento. Precisa encontrar em nosso lugar confissão, em nosso coração, lugar de confissão. A gente precisa ter atitudes de arrependimento. É interessante que no verso 20 diz que a palavra crescia e prevalecia poderosamente. Crescia e prevalecia poderosamente. Crescia e prevalecia. Crescia e prevalecia poderosamente. Por que não tem acontecido a mesma coisa em nosso tempo? Até cresce, né? Mas por que não tem prevalecido? Quantas pessoas recebem a palavra e por alguma razão, às vezes pequeno demais, desmorona tudo. Eu penso, querido, que a palavra cresce e prevalece quando encontra no nosso coração lugar de arrependimento e confissão. Quando encontra no lugar, no coração do seu povo, lugar de arrependimento e de confissão. Terceiro, é preciso um rompimento com as velhas estruturas e estilo de vida antigo. Esse povo que se apresenta diante de Deus aqui no verso 18,
publicamente denunciando as suas próprias obras. O versículo 19 diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Muita gente que se revelou naquele momento, naquele movimento de Deus, que se encontrou naquele movimento que Deus realizou, trouxeram toda a porcariada que antes guiavam as suas vidas e publicamente queimaram tudo. E é interessante que o texto diz que não era pouca coisa. Diz que tudo que eles ajuntaram ali foi avaliado em torno de 50.000 denários. Eu estava dando uma olhada, segundo alguns estudiosos aí, um denário seria equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Um dia de trabalho. Então, tudo que aquele povo acumulou para servir as velhas estruturas girava em torno de 50.000 dias de trabalho. Calcula aí 50.000 dias para ver quantos anos dá isso. Amados, a gente precisa romper com as velhas estruturas e com o velho estilo de vida que tínhamos antes de conhecer Jesus. Às vezes a gente quer Jesus, mas quer as velhas estruturas também. A gente quer conciliar as coisas. A gente não quer ser rejeitado pelo mundo. A gente não quer ser confrontado pelo mundo. A gente quer trilhar um caminho que não é compatível. Às vezes a gente gasta muito para sustentar uma velha estrutura. Há um tempo atrás eu estava lendo uma revista, a revista Quem, e ali tinham vários testemunhos de empresários, alguns famosos em nossa nação, e eles dando testemunhos de como eles cresceram e conseguiram conquistar o lugar que eles estão hoje. E muito interessante o testemunho de um deles. E ele falou que quando começou a empresa, ele seguiu um caminho estranho. Então, para poder sonegar imposto, ele dava uma propinazinha e uma propinazinha. E ele falou que aquilo foi tomando uma proporção, a empresa foi crescendo, automaticamente as propinas também foram crescendo. E aí ele diz assim que ele vivia um inferno, porque quando os fiscais precisavam de alguma coisa, já ligavam para ele, para deixar o cheque pronto. E ele diz que ele virou escravo daquilo, até o dia que ele decidiu romper. E aí ele diz assim que logo depois que ele rompeu com isso, ele descobriu que sustentar as trevas sai mais caro do que andar na luz. Às vezes a gente não quer romper com as trevas, com coisas que a gente sabe que não são de Deus. E a gente paga muito mais caro do que se nós nos posicionarmos para caminhar na luz. Deus está mexendo com a gente, querido, e nos chamando para andar na luz. Para andar na luz. Porque o preço das trevas é mais caro, é mais duro, é mais difícil. Você pode ter luta para andar na luz, mas com certeza o preço maior foi pago lá na cruz para que eu e você pudéssemos andar na luz. A gente precisa cuidar bem daquilo que o Senhor tem nos dado.
Outra coisa, além do rompimento, é necessário uma obediência radical. Diga assim comigo, obediência radical. E um compromisso profundo com os valores do reino de Deus. Um compromisso profundo com os valores do reino de Deus. A palavra crescia, prevalecia. A disposição daqueles homens que foram impactados foi tão grande que eles romperam com todas as coisas e começaram a andar como homens de Deus, como mulheres de Deus, com novas atitudes, com novas posturas abençoadas. Lá em João 15, 14, Jesus diz assim, que nós seremos amigos dele se fizermos aquilo que ele nos manda. Ele diz, sereis meus amigos, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Alguém deseja ser amigo de Jesus? Então tem uma condição, uma amizade condicionada, né? Se eu chegasse para você assim e falar assim, querido, você quer ser meu amigo? Você só vai ser meu amigo se obedecer tudo que eu te mandar. Você ia desejar ser meu amigo? Mas Jesus põe preço no negócio, né? Ele diz, sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. João 14, 15, o oposto diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mateus 7, 21, 23, Jesus diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos rompem, mas não se dispõem para obedecer o Senhor. Muitos dão um passo, mas não se dispõem para dar o segundo passo em obediência a Deus. E por isso, querido, a gente perde muito na essência, perde muito no poder, perde muito na autoridade. A gente não desfruta daquilo que a gente vê acontecendo na palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus ela não mudou, ela é exatamente a mesma. O mesmo poder que estava presente em Atos dos Apóstolos, ele está presente aqui ainda hoje. Ele está presente nesse lugar, ele está presente na sua casa, ele está presente aqui. Nós podemos desfrutar disso ainda hoje. Podemos desfrutar. Deus quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. E a última coisa, querido, a gente precisa abraçar os novos valores do reino e permanecer neles. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai caminhando, ele não vai negociando princípio, ele não negocia. Venham lutas, venham dificuldades, venham crise, vinha humilhação, vinha prisão, vinha ameaça, mas ele mantinha o foco, mantinha fidelidade. E é interessante que todo esse movimento causa uma revolução. No final dos versos 23 em diante, a palavra diz que a conversão das pessoas, a conversão crescente de pessoas começou a incomodar os artífices, aqueles que construíam estatuetas da deusa Diana. Eles dizem assim, a gente está começando a sentir no bolso o prejuízo. E a causa é esse homem que não para de anunciar o Senhor Jesus. Ele continua, né, o segundo texto aqui fala que Paulo estava desencaminhando as pessoas, tirando as pessoas daquilo que elas acreditavam, e aí elas já não mandavam mais fazer estatueta nenhuma. E eles se reúnem, formam um sindicato, né, para defender a causa deles. E ele diz assim, a gente tem que dar um jeito nesse homem, porque a nossa prosperidade já começa a ser ameaçada. A gente está começando a ter prejuízo.
Querido, dá para a gente entender o poder que está na mão da igreja? O diabo investe pesadamente nas suas obras. Mas se eu e você, se a igreja do Senhor se levantar cheia de autoridade, abraçando verdadeiramente os valores do reino de Deus, tomando para nós aquilo que Deus colocou como desafio para nós, você pode ter certeza que daqui a pouco os traficantes, aqueles que têm todo o comando e autoridade, vão começar a fazer movimentos contra a igreja, porque eles começarão a se sentir prejudicados. Mas para isso nós precisamos do poder e da autoridade do Espírito Santo. Aí os meios de destruição das vidas começam a ser enfraquecidos. É interessante que isso que está aqui no texto, eu escuto às vezes os combatentes do narcotráfico, né, dizer. Eles dizem assim, a gente precisa tirar a força econômica deles. Então eles fazem aqueles grande movimento para ferir economicamente, para enfraquecer a ação dos bandidos, do crime organizado. Mas é interessante que aqui acontece a mesma coisa, né? O Espírito Santo vai convertendo, ganhando, e as forças das trevas se enfraquecem. Melhor ferramenta, melhor arma de batalha espiritual que nós temos é o Espírito Santo de Deus nos movendo para evangelizar pessoas e tirá-las das trevas, trazendo-as para a luz. Queridos, esse povo sofreu a pressão aqui. A gente vai sofrer pressões se nós tomarmos a posição de andar cheio do Espírito Santo. Mas assim como Deus não permitiu que Paulo fosse atingido, Deus também não permite que a sua igreja cheia do Espírito Santo também não seja atingida. Não dá para a gente brincar com as trevas, querido. Não dá. Não dá para a gente ser cristão ambulante. Não dá para a gente se encher pela metade. Não dá para a gente depender de coisas. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. É interessante que qualquer coisinha que às vezes quebra, desmorona. A gente precisa estar cheio do Espírito, querido. Hoje é o dia do Pentecoste. E talvez Deus queira fazer de você, fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, o mesmo que Ele fez na sua igreja quando nasceu. Mas eu queria perguntar para você primeiro. Queria que você ficasse em pé um pouquinho. Qual é o nível do seu comprometimento com Deus, querido? O teu comprometimento com Deus. Aí onde você está, querido. Você se parece mais com Paulo ou com os judeus ambulantes? Eu não quero julgar os desejos daqueles judeus, mas eu penso que eles queriam servir. E eles ficaram maravilhados com o que Deus fazia através de Paulo. E eles pensaram que poderiam ter o que ele tinha
simplesmente fazendo uma declaração, abrindo a boca. Querido, Deus quer te encher, quer me encher, quer nos encher, quer encher a sua igreja nesse tempo. Mas para isso Ele nos chama para perto dEle. E você não precisa de ninguém para isso, querido. Você precisa só de uma decisão. Você precisa dizer: Deus, eu quero. Eu vou tomar a decisão. Eu vou tomar a decisão de ser um homem de oração, uma mulher de oração. Eu vou tomar a decisão de ler a Tua palavra, de me alimentar da Tua palavra. Eu vou tomar a decisão de caminhar na Tua presença. Eu quero ser um homem, uma mulher com atitudes de arrependimento e confissão. Para que qualquer coisa, por mais simples que pareça, que não está de acordo com a Tua palavra, e assim que o Teu Espírito me tocar, eu quero imediatamente ter atitudes de arrependimento e de confissão. Já pensou, querido, se as famílias fossem invadidas com esse sentimento de arrependimento e confissão? Todas as famílias. Invadidas pelo Espírito Santo, gerando em cada membro da casa um sentimento, atitudes de arrependimento e confissão. Quanta cura nós experimentaríamos, quanta manifestação do poder de Deus nós desfrutaríamos como família. A gente precisa romper com toda a estrutura das trevas, com o estilo antigo de vida. Querido, se você veio para Jesus, se você entregou a tua vida para Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos a mente de Cristo, diz a palavra do Senhor. E se temos a mente de Cristo, precisamos aprender a pensar como Cristo, agir como o Senhor age, falar como Ele fala, pensar como Ele pensa. A gente precisa romper, querido. O quanto a gente gasta para sustentar uma mentira. Não tem jeito de sustentar uma mentira com uma verdade. Se você libera uma mentira, querido, para manter aquela mentira, ou você se arrepende dela, ou você cria outra e outra e outra, e quando vê, o custo é altíssimo. A gente precisa dizer para Deus: Deus, eu quero mover do Teu Espírito, que o mover do Teu Espírito na minha vida me leve a uma obediência radical. Eu quero ser amigo do Senhor Jesus. Eu quero desenvolver um relacionamento profundo de amor com Ele. Eu quero viver nessa terra com os valores do céu. E eu quero viver abraçado nessa terra com os valores do reino de Deus e permanecer neles.
Eu sei que todas as vezes que a gente assume um compromisso desse, assim como aqueles homens, vai ter pressão do mundo, às vezes da própria família, vai ter pressão dos amigos de trabalho, vai ter pressão na escola. Mas, querido, se você assume abraçar os valores do reino, pode vir a ameaça que for, ela não tocará na tua vida, e o Senhor transformará o teu ambiente. É uma questão de tempo, e te fortalecerá, dará vitória ao teu coração, e você verá as vidas que estão ao seu redor, que às vezes estavam te pressionando, agora adorando contigo, em nome de Jesus. Nenhuma circunstância justifica infidelidade. Eu queria que você fechasse os teus olhos e abrisse teu coração. Sem perceber, querido, a gente brinca demais com as trevas. Mas o diabo não brinca. E Deus também não brinca. Fecha os teus olhos, querido. Abra o teu coração. Nós vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E sempre que o Senhor nos chama para perto, é porque o Senhor tem algo glorioso, ó Deus querido, para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus, nós queremos, Pai querido, confessar que muitas vezes, ó Deus querido, nós caminhamos como aqueles judeus ambulantes, exorcistas ambulantes. Queremos realizar um montão de coisas, Pai, mas não temos intimidade, não temos altar, não temos consagração, não temos dedicação da nossa vida. E nós queremos te pedir perdão, Pai, pelas vezes que nós nos tornamos semelhantes a esses homens. Porque quando fazemos isso, Pai, nós estamos deixando de lado, ó Deus querido, a autoridade, ó Deus querido, que o Senhor confiou para nós. Quando o Senhor mesmo disse que nos enviou, o Senhor disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide portanto. A tua palavra diz que os sinais seguiriam aqueles que creem, que em teu nome nós expulsaríamos demônios, que em teu nome nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Pai querido, que o Senhor tem nos chamado para mais perto do Senhor nesses dias. Para que depois, Pai querido, quando o Senhor, ó Deus, der total liberação, Pai, ó Deus, nós não saiamos mais confiados, ó Deus querido, em nós mesmos, não saiamos mais confiados, ó Deus querido, em estruturas, mas saiamos, Pai querido, ó Deus, tendo entendimento de que o Senhor está conosco, porque a nossa intimidade, ela foi restaurada, ó Deus querido, a nossa busca, Pai querido, ela foi desenvolvida, e hoje nós temos o entendimento, Pai querido, de que sem o Senhor não é possível, sem o Senhor não dá, sem o Senhor nós não conseguiremos, ó Deus querido, fazer absolutamente nada. Deus, o povo está sofrendo, ó Deus querido, mas nós não temos, Pai, muitas vezes desfrutado daquilo que o Senhor tem oferecido para nós.
Deus, o Senhor pode, através da igreja, minar, Pai, toda ação maligna na terra. Ó Deus querido, ferindo, ó Deus querido, através da conversão de pessoas, enfraquecendo as trevas, ó Deus querido, e fortalecendo o teu reino, através da obra missionária, do avanço missionário, espalhando, Pai querido, os teus santos por todos os cantos da terra, trazendo a eles, Pai, ó Deus, a autoridade. Espírito Santo, vem sobre nós, Pai, vem sobre nós, que nós possamos, Deus, abraçar, ó Deus, os valores do teu reino, Pai, do teu reino, e não abrir mão deles, Pai, mesmo que o mundo todo se levante contra, mesmo que as trevas se levantem contra, porque quando isso acontece, Pai, revela, ó Deus querido, que o mundo está sendo enfraquecido. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, cada família que nos ouve, cada família que está conosco, os ministérios da igreja, as famílias da igreja, nós queremos entregar, Pai querido, ó Deus querido, cada coração, Pai, as crianças, os adolescentes, os jovens, os anciãos, nós queremos entregar os casais. Vem, Espírito Santo, e faz uma obra poderosa, transformadora, restauradora. Ó Deus querido, batiza-nos com teu Espírito, batiza a tua igreja com teu Espírito Santo. Faz, ó Deus, de novo, como fizeste no Pentecoste. Ó Deus querido, e enche as nossas vidas. Enche as nossas vidas. Faz do local de trabalho de cada um dos teus filhos um campo missionário, Pai. Reveste teus filhos de uma autoridade, de uma ousadia, de uma sabedoria, Pai, que excede a todos que trabalham. Deus, no poder do teu nome, abençoa as escolas, as faculdades, as universidades. Espírito Santo, manifeste o teu poder, Pai, e restaura a tua obra. Ó Deus, restaura as nossas vidas, Pai. Ó Deus, para louvor da tua glória. Eu preciso, eu creio que todos nós precisamos, e nós consagramos as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.